Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Bom dia, graças a Deus, que Deus nos abençoe em mais este dia que Ele nos concede para a vida, para a vitória. Somos seres espirituais, filhos de Deus, criados à imagem e semelhança do Pai Celestial. E Ele nos concede a vida para que sejamos vitoriosos. De fato, nós vamos vencer. Nós vamos vencer, sabe por quê? Porque tudo que é matéria é perecível e nós, como seres espirituais, somos eternos. Então vamos vencer. Certo é que você vai vencer. Mas vencer o quê? Tudo que há de desafios em nossa vida. Que a vida, ela nos desafia todos os dias à vitória. Por quê? Porque é o ciclo natural de evolução do ser humano. Nós vamos vencer, gente. Não se sinta inferior ao problema, não, porque ele passa. O que não vai passar é você é eterno. Tá bom? Olha só, no programa de hoje nós vamos ouvir o nosso irmão José Roberto Alonso, um espírito que, quando na matéria, fora um médico e continua exercendo a medicina, porém agora no plano espiritual. E ele vem nos falando, olha só, demonstrar afeto melhora a saúde. Olha que interessante. Demonstrar afeto melhora a saúde. Quando você demonstra o seu sentimento, você trabalha toda esta energia dentro de você. É que a ciência material, ela fala apenas das coisas do plano físico. A ciência espiritual nos fala das coisas do plano extrafísico, que é o plano espiritual. Então eu convido a você a prestar atenção nas palavras deste amigo que vai nos orientar como manter a nossa saúde. E se não tem saúde, como reconquistá-la. Tá bom? Daqui a pouquinho, mas vamos nos preparar como devemos, orando a Deus, orando ao Pai Celestial. Vamos lá? Senhor, a confiança que tem em nós é demonstrada no raiar de cada dia, pois se o Senhor nos permite nascer para um novo dia, é porque confia que seremos capazes de neste dia conquistar tudo aquilo que ainda não foi conquistado, Senhor. Conquistar a sabedoria, conquistar o amor, conquistar a confiança, conquistar a fé, conquistar o amor de Deus. E pedimos, Senhor, pedimos que a sua luz possa iluminar o nosso coração e a nossa mente. E oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. É importantíssimo uma prece. O dia que a humanidade, todos nós, seres humanos, entendermos que a prece é uma comunicação direta com Deus, como eu disse no programa anterior, é você se conectar à tomada, e essa tomada é a energia de Deus. O mundo muda. O mundo muda. A prece é fundamental para o fortalecimento do espírito, é você alimentar a si
como ser espiritual que você é. Mas vamos agora então às palavras desse amigo José Roberto Alonso. Graças a Deus. O amor acima de tudo. O amor acima das doenças. O amor acima das crenças. O amor acima dos medos. O amor é Deus. E quando está em nós, tudo na nossa vida flui melhor. O que é a saúde, senão seu estado de espírito? O que é a saúde, senão o amor em nós? O que é o progresso, senão esse estado de espírito que nos impulsiona a aprendermos cada vez mais? Não podemos nos acomodar com as coisas como são. As oportunidades que a vida nos dá, nós os chamamos de problemas. E quando esses problemas nos incomodam, isso vai provocando reações no nosso organismo. Dores, inflamações, dificuldades na circulação, desequilíbrio na pressão, insatisfação pessoal. Quando se propõe uma reforma íntima, é na intimidade que a vida começa. É na intimidade que os problemas tomam forma. É na intimidade de cada um também que este amor se manifesta. Dentro da vontade que cada um se dá para poder aprender a conquistar novos planos de vida dentro dessas bases que temos. E temos todos nós condições de nos melhorar. O primeiro passo para se curar uma doença é querer viver. É buscar a cura. É tirar os preconceitos. É acreditar. É atrair o amor, o abraço, os gestos da fraternidade. Não são apenas ações fraternas, são trocas de energias, energias complementares às funções dos nossos órgãos. Quando há amor no ser humano, o abraço passa a curar, o sorriso passa a diagnosticar uma melhoria no dia a dia de cada um. O mau humor é sempre a demonstração de fraqueza funcional. Fraquezas no estômago, esôfago, intestino. Fraquezas nos sentimentos, onde a nossa irritação está demonstrando que não estamos bem, que estamos precisando de ajuda. Mas é preciso que o conhecimento da causa seja absorvido por nós, para nós mesmos detectarmos quando precisamos da ajuda dos outros. Quanto mais nervoso, mais irritado, mais danos provocamos aos nossos órgãos. Quanto mais o exercício da paciência em nós, mais e melhor, nossos órgãos vão se regenerando.
procuremos no dia a dia alimentar a nossa alma com boas vibrações, com a prece, com a boa leitura, com a amizade, com a demonstração de afeto. O mal físico acaba quando ele não há mais na alma. Tudo se torna simples. Até mesmo as doenças aparentemente mais graves desaparecem quando o amor toma conta do ser. O amor age espontaneamente. E o amor não é dó. O amor é energia. O amor é fraternidade, o amor é compaixão. Dó não. Assim fazem os trabalhadores do mundo maior para com todos nós, que às vezes sempre achamos que temos problemas, e eles nos trazem tão simples soluções, que por sermos tão complicados em nossas mentes, às vezes desacreditamos dessas ações. O amor de Deus cura, porque é o amor do amor. É o remédio primeiro para todos os males. É o lenitivo para curar todas as dores. O amor da mãe, nos gestos simples, basta um assopro que a cicatrização acontece. Esquece-se da ranhura, da dor. Tão poderoso que é, que nos faz sermos capazes de curar nossas vidas. Tenhamos um pouco de paciência. Diante do que pensamos, problema é ser. Alimentemos, não só com esperanças, mas com ações, iniciativas de vida que Deus tem a nos oferecer. Quando Jesus diz, busca e acharás. Busque a saúde e acharás. Busque a paz e encontrarás. Busque o amor e o viverá. Exemplifique esse amor com a paciência da vida, com a paciência do vento, da chuva, com a paciência do sol para os nossos dias, com a paciência que a natureza tem em preparar carinhosamente o alimento para nós. Bem alimentados com amor, a nossa vida torna-se mais agradável e mais feliz. É tão essencial esse amor em tudo que fazemos e vivemos, que a cura está nele, no amor pela vida, no amor de uns para com os outros, semelhantes ao amor que Jesus nos deixou. Muito obrigado. Alimentar-se de amor é a palavra deste amigo José Roberto Alonso. Agradecemos de coração estas palavras e presto
peço a você que ouça várias e várias vezes para alimentar cada vez mais o seu conhecimento. E com isso você está em condições de vencer os desafios de cada dia. Vamos lá? Agora é com você, Paulo de Moraes. Passamos a apresentar os 4 Evangelhos. Revelação da Revelação. Jean Baptiste Rustin. Narração: Paulo de Moraes. Para ser compreendido e, sobretudo, atendido, para que sua missão fosse aceita e produzisse frutos, Jesus teve que velar a sua linguagem, apropriando-a, assim como seus atos, ao estado das inteligências da época, aos preconceitos e tradições que, mediante as profecias da lei antiga, lhe haviam preparado o advento. Teve que os apropriar também às aspirações dos homens e, ainda como condição e meio transitórios de progresso, ao objetivo e às exigências das crenças que se desenvolveram durante e após o desempenho da sua missão terrena. Foram essas crenças que fizeram dele sucessivamente um homem como os demais durante todo o tempo daquela missão. Um profeta quando entrou a desempenhá-la publicamente. Depois, terminado o desempenho dela, um homem-deus, atribuindo-lhe a divindade. Homem como os outros, porque revestido do corpo material do homem da terra, porque nascido de mulher. E Deus, porque filho de Deus, fração, ainda que inseparável do Deus Uno, do Deus Criador incriado, imutável, eterno, infinito, igual, portanto, a Deus. Assim é que fizeram o corpo de um homem, corpo finito, circunscrito, conter o infinito. Assim é que fizeram do Deus Uno um homem sujeito à morte, como os que habitam a terra, que submeteram à vida e à morte em um corpo material e perecível como os deles próprios, o eterno, o único eterno, Deus, que é, foi e será imortal desde e por toda a eternidade, que só Ele possui desde toda a eternidade a imortalidade. Tais aspirações e crenças, cuja necessidade, motivo e fim já deixamos indicados, tiveram sua razão de ser como meio transitório e preparatório do advento do Espírito que vivifica, em substituição da letra que mata. Elas serviram, na marcha dos tempos, de campo para os esforços e lutas do pensamento a se agitar nas trevas da letra, para os esforços e lutas das interpretações e contradições humanas, cujos embates fizeram emergir das profundezas ocultas do espírito luminosas centelhas e prepararam o advento do Espírito que vivifica e que, levantando o véu da letra, tirando a capa ao mistério, aniquilando o prestígio do milagre, mostrará a luz e a verdade. Foram essas aspirações e crenças que, trabalhadas pelos séculos e fazendo progredir as inteligências, vos trouxeram à era nova do cristianismo do Cristo, a era espírita, que diante de vós se abre. E a revelação espírita, predita e prometida, vem pelo Espírito da verdade que desce até vós por vontade do Pai, glorificando o Mestre, dizer-vos o que Jesus não podia dizer durante a sua missão terrena, e despojando da letra o Espírito, ensinar-vos a verdade que agora estáis aptos a receber. Advertindo-lhes que desconfiassem da letra, disse o Cristo:
O Espírito é que vivifica. A carne de nada serve. As palavras que vos digo são espírito e vida. Conforme a anotação do evangelista João, no capítulo 6, versículo 63 da sua narrativa evangélica. Foi precisamente o apóstolo João aquele a quem, dentro do quadro que lhe traçou a influência espiritual, coube, por inspiração mediúnica, registrar essas palavras do divino modelo, do bem-amado Mestre. E o apóstolo Paulo, aplicando às interpretações humanas aquelas mesmas palavras, disse: a letra mata e o espírito vivifica. Isso escrevendo na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. A interpretação segundo a letra é a morte, porque conduz ao erro. A interpretação segundo o espírito é a vida, porque conduz à verdade. Mas o reinado da letra, transitório e preparatório do advento do espírito, é e foi previamente necessário, porque a letra é que convém aos povos primitivos, à humanidade nas fases de infância, de puberdade, de adolescência, até aos tempos precursores de sua virilidade, só convindo o espírito aos povos que hajam chegado a tal grau de desenvolvimento que queiram compreender o que devam crer, aos povos para os quais não mais basta a fé cega, que desde então unicamente produz a dúvida ou a incredulidade, visto lhe faltar a razão de ser, do que resulta ficar sem alimento à crença. Aos povos, enfim, que precisam receber o pão cotidiano da inteligência, de acordo com as suas faculdades e necessidades. Por isso, aquelas palavras de Jesus e do apóstolo Paulo eram ditas para o futuro. Eram palavras que só em séculos ainda muito distantes se haviam de cumprir. Também por isso é que, em face e em consequência da revelação hebraica e da que o anjo fez a Maria e a José, Jesus, por obra da sua missão terrena, pelos atos que praticou, pelas palavras que proferiu, pelos acontecimentos que formam os pontos culminantes do desempenho daquela missão, tudo dispôs e apropriou, de maneira a servir à época de então e a preparar o futuro para a era cristã sob o império e o véu da letra, a capa do mistério e o prestígio do milagre, e de maneira também a deixar as bases, os elementos, a sanção prévia de uma nova revelação, de uma revelação da revelação, que viesse despojar da letra o espírito para a era atual do cristianismo do Cristo, para a era espírita, sob o império do Espírito. Os apóstolos, especialmente Paulo e João, este na sua narrativa evangélica, inspirados pelos Espíritos do Senhor que os assistiam e guiavam no desempenho de suas missões, a fim de que o que tinha de ser dito e feito o fosse, caminharam pelas sendas que Jesus traçara. Jesus proferiu palavras que, em face da revelação hebraica e da revelação do anjo a Maria e a José, em face dos atos que ele praticou e da obra da sua missão terrena, tinham que, na sucessão dos tempos, de acordo com o estado das inteligências, os preconceitos e as tradições, as necessidades e aspirações de cada época, chamar primeiramente a atenção dos homens e ser, como aquelas duas revelações, consideradas segundo a letra. Pronunciou igualmente palavras destinadas a só prenderem a atenção dos homens
quando pudessem e devessem ser explicadas em espírito e verdade por uma nova revelação tornada necessária e que viria ao mesmo tempo corrigir os erros de todas as interpretações humanas a que houvessem dado lugar dentre aquelas palavras, as que tivessem servido de base às crenças produzidas, segundo a letra, pela infância da humanidade. Do mesmo modo, os apóstolos Paulo e João, seguindo os caminhos que Jesus traçara, proferiram palavras destinadas também a fixar primeiramente a atenção dos homens e a ser tomadas segundo a letra, e palavras outras, das quais eles próprios não compreendiam o sentido exato, nem o motivo e o fim com que lhes foram inspiradas, destinadas a só despertarem a atenção dos homens para lhes procurarem o Espírito, quando pudessem e devessem ser explicadas em espírito e verdade pela nova revelação sob o império do Espírito. A missão dos apóstolos, especialmente a de Paulo, consistia em preparar e abrir os caminhos à era cristã sob o império da letra, proferindo palavras cujo espírito, como era mister sucedesse, se conservava para eles velado pela letra e destinadas a servirem de base, de elementos, de meios e de sanção prévia à revelação futura, à revelação da revelação. Paulo e João, como os outros, serviram assim, segundo as vontades do Senhor, àquela época, e prepararam o futuro, cada um nos limites da sua missão terrena, no meio, no tempo e nas condições que a sábia previdência de Jesus dispusera. Nenhuma das palavras de João, como nenhuma das de Paulo acerca da natureza e da origem espirituais de Jesus, da sua posição espiritual com relação a Deus e ao planeta terreno, da natureza do corpo que ele tomou, do modo e das condições em que esse corpo se formou para sua aparição e passagem pela terra, deve ser rejeitada. Ao contrário, todas têm que ser entendidas e explicadas segundo o Espírito que vivifica, e, portanto, em espírito e verdade. Os versículos de João referente a esses pontos, e os versículos são o primeiro, o segundo, o terceiro, o de número 14 e, finalmente, o 18. Tais versículos precisam não ser isolados das palavras de Jesus registradas pelos 4 evangelistas e das de Paulo dirigidas, de um lado, aos hebreus e de outro, aos gentios. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Programa Madrugada com Deus, todos os dias no início de cada dia, sendo a sua companhia e você a nossa, não é? Juntos em nome de Deus. E como disse Jesus, onde houver mais 2 ou mais reunidos em seu nome, ele se faz presente, e nós acreditamos na presença do Pai Celestial no programa Madrugada com Deus. Olha, que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus! Salve Maria Santíssima! Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.